Shabbat Shalom, meus amados. Nós estamos aqui nessa tarde de Shabbat e vamos ao nosso segundo comentário na Parashá Ekev. Nesse comentário, nós vamos tratar, dentro da porção dos escritos nazarenos, nós vamos lá no livro de João, capítulo 7, e vamos meditar a partir do versículo 1. João 7, 1, que diz assim: E depois disto, Yeshua andava pela Galileia e já não mais queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Yeshua aos seus irmãos: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Subi vós à festa dos tabernáculos. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Queridos, nós observamos que Yeshua estava na Galileia, seus irmãos também na Galileia, eles moravam na Galileia, e ali eles teriam que ir à festa dos tabernáculos, que é em Jerusalém. Então teriam que subir até Jerusalém, ou seja, eles estavam no norte, iriam até o sul de Israel, de Judá, para poder ir em Jerusalém participar da festa dos tabernáculos. Mas nós vemos que os irmãos de Yeshua, eles não criam em Yeshua, e muitas vezes o tratavam arrogantemente. Nós vemos aqui que os irmãos chegaram para dizer para Yeshua, no verso 3, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, era uma maneira de tratar inadequada, ele sendo o irmão mais velho por parte de Maria. E aqui nós vemos no verso 5 de João dizendo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então nós vemos, queridos, que Yeshua, ele carregou sobre si todas as dores de todas as pessoas do planeta. Ou seja, muitas vezes, desse tempo todo que eu estou no Evangelho, eu ouço pessoas dizendo, pastor, ora pelo meu marido porque ele bebe, ora pela minha esposa porque ela não é crente, ora pelo meu filho porque ele está no vício, olha pela minha filha que ele está viciada. Então muitas pessoas pedem para a gente orar nessas coisas, mas o Eterno diz para você crer, para você pelejar, perseverar até o fim. E Yeshua também, os irmãos dele não criam nele. Os irmãos de Yeshua, eles não acreditavam que Yeshua fosse o Mashiach. E nós observamos que os irmãos de Yeshua estão agora, eles são designados no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 55, é dito assim, quando eles viram Yeshua, os judeus, eles disseram assim, não é este o filho do carpinteiro? E nem se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Você observa, Tiago, José, Simão e Judas. Veja bem, e nós vemos, meus queridos, que após a ressurreição de Yeshua, aleluia, os seus irmãos creram nele. Que maravilha! Isso está claro no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 13, quando os apóstolos, após virem Yeshua subir até os céus, numa nuvem, olha que glória tremenda, eles entraram, no verso 13 diz assim, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia! Os irmãos de Yeshua, e Maria com mãe de Yeshua e com seus irmãos. Você vê que os irmãos de Yeshua, eles já haviam crido em Yeshua após a ressurreição. Por isso,
porque Yeshua carregou até essa luta de ser desconsiderado pelos seus familiares. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem algum parente que está no mundo, que até está ligado à magia, que está ligado à idolatria, você possa crer que Yeshua também, os irmãos dele não criam nele, mas depois, no final, creram, porque Yeshua perseverou, aleluia, Yeshua foi obediente, Yeshua mostrou, seja fiel, que dar-te-ei a vitória. E você observa aqui, meu amado, que o Tiago, irmão de Yeshua, louvado seja Deus, aqui a gente observa, o apóstolo Paulo, ele fala desse Tiago, irmão de Yeshua, em Gálatas, no capítulo 1, e ele diz lá no verso 18, Epístola de Gálatas 1:18, Paulo escreve: passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Yeshua. Louvado seja Deus! Então o Tiago, irmão de Yeshua, também já estava lá, meus irmãos, junto com os apóstolos, para fazer a obra de Adonai. Louvado seja Deus! Já estava sendo um grande homem de Deus, e nós sabemos, meus queridos, que esse Tiago, o irmão de Yeshua, ele morreu, meus irmãos, no ano 62 depois de Cristo, quando ele estava pregando no templo. Isso está nos escritos, irmãos, numa literatura que não é da Bíblia, mas é uma literatura confiável, por causa que ele estava pregando no templo, no ano 62, e ali ele pregava, aqui diz, irmãos, né, num fragmento chamado Atos da Igreja, né, dizendo que ele estava no templo pregando, né, sobre o martírio do irmão de Yeshua, Tiago. Diz assim, louvado seja Deus, para desgosto, nesse fragmento, né, que não é um escrito da Bíblia, mas é um escrito da época, para desgosto dos escribas e os fariseus, Tiago, corajosamente, o irmão de Yeshua, testemunhou que Cristo sentava-se no céu do lado direito do grande poder e retornará nas nuvens celestiais. Então eles confabularam entre si: erramos ao procurar seu testemunho sobre Yeshua, vamos então subir e jogá-lo de lá, para que eles tenham medo e não acreditem nele. Lançaram abaixo o homem justo e começaram a apedrejá-lo. Então, e o Tiago, esse irmão de Yeshua, se ajoelhou e disse: eu imploro, eterno Deus, nosso Pai, perdoa-nos, pois eles não sabem o que fazem. Então isso aqui também é um fragmento dos Atos da Igreja, não é Atos dos Apóstolos, porque os Apóstolos é um livro inspirado, mas é um livro que foi escrito na época, amém? E aqui na carta aos Gálatas, aí sim, um livro da Bíblia, Paulo diz, no Gálatas 1:19, Paulo diz: eu não via nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Yeshua. Louvado seja Deus! É ele quem escreveu a epístola ao Tiago. A epístola de Tiago foi escrita pelo próprio Tiago, irmão de Yeshua. Tiago, o presbítero. Amém? E nós sabemos aqui, meus irmãos, que o outro, daquela relação de Mateus 13, verso 55, Mateus 13, 55, diz que os irmãos de Yeshua eram quem? Tiago, Judas, Simão e José. Então Tiago escreveu a epístola de Tiago, e Judas também, irmão de Yeshua, escreveu a epístola de Judas, que está antes do Apocalipse, é bíblica. E aqui você vê como é que o próprio Judas se apresenta. No Judas capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Judas, servo de Yeshua Hamashia e irmão de Tiago, que é irmão de Yeshua. Então, Judas, irmão de Yeshua e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Yeshua Hamashia, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Ele introduz a sua epístola a Judas, dizendo: servo de Yeshua e irmão de Tiago, humildemente. E aí nós observamos, meus irmãos, que também muitos escritos falam do Judas, esse meio-irmão de Yeshua, meus irmãos. Por exemplo, o historiador Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, né? Nós já vimos ali na Bíblia dizendo que o Judas é irmão do Tiago e o Tiago em Gálatas é irmão de Yeshua. Agora eu estou falando aqui só para complementar que outros livros também falaram que Judas, o da Epístola, é o irmão de Yeshua. Mas aqui no livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia,
Mas quando mesmo o imperador Domiciano comandou que todos os descendentes de Davi fossem assassinados, uma antiga tradição afirma que alguns dos heréticos acusaram os descendentes de Judas, irmão do Senhor pela carne, Está falando do Judas, esse que escreveu a epístola, com base em sua linhagem vinda de Davi e sua relação com o próprio Cristo, porque era meio-irmão. Egésipo relata esses fatos usando as seguintes palavras, e aí ele vai falar as palavras do Egésipo no seu livro. Amém? Então, você observa aqui, meu amado, que Yeshua tinha seus 4 irmãos, quando ele estava ali, no capítulo 7 de João, indo para a festa dos tabernáculos, uma festa importantíssima, que é uma das 7 festas do Eterno, e obviamente Yeshua não podia faltar, porque é uma festa que tem que ser cumprida, os 7 dias, louvado seja Deus, mas ali os seus irmãos foram arrogantes com ele, dizendo, sai daqui, vai para a festa. Mas esses mesmos irmãos, quando viram que Yeshua ressuscitou, como está em Atos, capítulo 1, versos 13 e 14, quando viram que Yeshua ressuscitou, aqueles irmãos já tinham se convertido e já estavam ali em oração junto com os apóstolos. Tanto é que um desses irmãos, Tiago, louvado seja Deus, é mencionado na epístola de Gálatas, capítulo 1, verso 19, pelo apóstolo Paulo, dizendo, Tiago, o irmão do Senhor, aleluia, confirmando que Tiago, irmão de Yeshua, já tinha se convertido. E o outro, Judas, quando ele vai introduzir a epístola de Judas, antes de Apocalipse, ele diz, Judas, servo de Yeshua HaMashiach e irmão de Tiago. Amém? Louvado seja Deus. Tiago, que era irmão do Senhor, que era irmão de Yeshua. Então, Judas também, irmão de Yeshua, foi o que escreveu o livro de Judas. Então, queridos, que isso daí também sirva como incentivo para você, meu irmão, você, minha irmã, que às vezes tem um parente que ainda não está no Evangelho, que ainda não está na oliveira, que é Israel, que ainda não está seguindo o Torá e os mandamentos de Yeshua, que mesmo sendo até religioso, está no mundo, mas você creia que ele virá para a Torá, virá para Yeshua, vai largar o vício, vai largar todo o pecado. Você creia que ele também vai ser um servo de Deus, assim como Tiago, assim como Judas foram. Amém? Porque Yeshua carregou todas as dores de todo mundo para mostrar todas as lutas que todos passaram, ele também passou, inclusive tendo seus irmãos contra ele, enquanto estava na primeira vinda, mas a sua ressurreição fez com que seus irmãos se convertessem e ainda fossem 2 presbíteros muito usados pela igreja primitiva, tanto o presbítero Tiago quanto o presbítero Judas. Que o Espírito de Adonai, meu amado, continue falando ao teu coração e que o nome do Eterno seja engrandecido na sua vida. Shalom, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.